Fala galera, beleza pura? Vocês estão bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Aula 4 de Sociologia, vamos falar hoje sobre um tema interessantíssimo. Vamos falar de um artigo de um pensador chamado Walter Benjamin. Este artigo, escrito em 1936, é intitulado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. Se esse cara estivesse vivo nos dias de hoje, ele ia ficar louco. Com certeza ele ia ficar louco da cabeça. Nós vamos entender o porquê disso. Bom, só fazer uma observação. Antes, eu recomendo vocês a assistirem, se vocês não tiverem assistido ainda, a aula de Indústria Cultural, que tem uma relação muito bacana. E tanto que o conceito de indústria cultural ele vai vir depois com Adorno e Horkheimer e vai ser influenciado por essa questão proposta nesse artigo por Walter Benjamin. Eu quis fazer essa inversão porque vocês vão ver que é mais didático, beleza? Para o aprendizado de vocês. Então vamos lá. A reprodutibilidade técnica da arte. Vamos entender isso. Tem um marco, que vai ser depois ali da Revolução Industrial, no início do século XX, que vai marcar a reprodução técnica, que vai ser a fotografia e o cinema. Antes existia a reprodução técnica das coisas. Na mão você imitava, né? E tudo mais. Só que agora essa reprodução, ela se dá de maneira massificada por essas duas técnicas que inovaram essa questão, que são a fotografia e o cinema. E qual que vai ser a consequência dessa massificação, dessa reprodução em grande escala da arte? Vai ser que a arte vai perder o que Walter Benjamin chama de aura. O que é essa aura da arte? É a singularidade que ela tem. É a originalidade, a autenticidade que essa obra tem pelo fato de só existir ela. Então, pelo fato de só existir ela, para você ter contato com ela, você tem que ir lá onde ela está, no lugar que ela está. E isso causa um efeito de contemplação, um efeito muito mais orgânico entre a obra e o espectador do que como uma mera reprodução, porque você pode ter acesso ali a hora que você quiser. Pelo fato da obra de arte antes ter essa aura, essa singularidade, ela causa uma questão muito mais profunda, até transcendental da obra de arte. Ele vai chamar isso de valor de culto que a obra de arte tinha com essa aura. Só que agora com a reprodutibilidade, com a questão da técnica e da fotografia e do cinema que reproduzem isso de maneira massificada, essa aura ela vai ser perdida e vai ser substituída por um valor de exposição. E isso vai influenciar na questão da indústria cultural. A indústria cultural que trata essa massificação como mera mercadoria, que anula a capacidade crítica, a capacidade reflexiva, a capacidade emancipadora do cara que está vendo ali, né? E é uma mera reprodução da lógica de trabalho no sentido de automatizar, deixar automático o pensamento, né, do trabalhador que sai cansado do trabalho e vai lá querer e vai consumir esse produto cultural que também é automatizado. Essa é a crítica da indústria cultural, dessa massificação. Só que Walter Benjamin não vai pegar muito por esse lado. Ele vai falar que vai existir uma contradição. O que acontece? Essa reprodutibilidade, esse valor de exposição, ele tem uma contradição. Ele pode sim gerar reflexão e ele também pode fazer coisas negativas, gerar coisas negativas, como que ele dá o exemplo na questão da propagação ideológica através do cinema, por exemplo, que é o que acontece com o regime fascista e nazista, no qual o cinema ajuda na propagação da ideologia, como por exemplo no nazismo, na questão do antissemitismo, né? O cinema ele produzia esses ideais antissemitas. Né? Então a questão da reprodutibilidade pode gerar aspectos negativos. Por um lado, a reprodutibilidade garante uma maior democratização da arte, né? Antes você tinha que ir lá onde a arte estava. Agora a arte chega até você.
E isso, por um lado, é uma coisa positiva. E também pode levar à crítica, à reflexão. Como ele dá o exemplo nos filmes de Charlie Chaplin, que levam ali a certas críticas que fazem quem está assistindo pensar sobre, refletir sobre, fazer um esforço na construção de um pensamento, né? Mas aí tem essa contradição, porque ao mesmo tempo, no cinema, por exemplo, o ator, ele perde a questão da espontaneidade pelo fato dele não estar atuando ali em contato direto com o público. Agora o público se identifica não mais com o ator, mas com o que está reproduzindo lá, com o mero equipamento de reprodução do cinema. Então você vê que é uma contradição ali, dentro dessa reprodutibilidade técnica, dessa questão de um valor, da perda da aura, né? Da perda do valor de culto para um valor de reprodução. Beleza? Então, a gente consolidando essa teoria de Walter Benjamin, a gente pode fazer reflexões no cenário atual. Que essa questão de reprodutibilidade, ela aumentou tanto, mas tanto em relação à crítica no contexto em que Walter Benjamin estava. Walter Benjamin estava só ali, tinha observado só a fotografia e o cinema. Agora olha o que a gente tem, olha o que a internet é capaz, as redes sociais são capazes, o celular é capaz, né? E isso também traz problemáticas que a gente pode discutir, como por exemplo a questão da desinformação. Por um lado, a internet é muito boa pelo fato de ser um lugar que você tem informação ali. É um lugar que você encontra a informação de maneira mais fácil. Mas pelo fato de ter muita informação, você cai em contradições ali. Se você quer procurar um negócio, você vai ter questões que estão falando isso e falando contra o que você está pesquisando. O problema é como confiar, como achar a fonte confiável para isso. Tem pessoas que jogam informação falsa propositalmente para defender uma certa posição. Isso é chamado de desinformação, né? Quando você propaga informação falsa com a intuição de prejudicar, com a intuição de estabelecer uma certa crença sua. Isso é um problema, um paradoxo também relacionado à reprodutibilidade mais fácil da informação, né? A gente fazendo reflexões sobre isso. Até a questão da memória, que é um negócio muito importante. Antes, quando você tinha a singularidade da arte, aquela aura, você tratava aquele contato como algo único, como algo que você tem ali um ar de contemplação. Agora você vê um monte de coisa ali, informação a cada tempo na sua linha do Instagram, você descendo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí você chega no final do dia, você nem lembra direito o que você estava vendo, né? Então a questão da memória, o excesso de informação também deixa a memória defasada, ao contrário da questão da singularidade da arte, né? Então a gente tem essas questões, esses paradoxos que eu sempre gosto de fazer reflexão sobre o que a gente está aprendendo. E a partir disso, desses questionamentos, que eu encerro o vídeo de hoje, que eu encerro a aula de hoje. E ficamos até semana que vem. É sempre um prazer, muito obrigado mais uma vez. Um beijo no fundo do coração, espero que tenham gostado. Qualquer coisa a gente vai trocando ideia nas monitorias. Demorou? Um abraço, galera. Um beijo.